Amém e amém. Você pode sentar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que noitinha boa, gostosa. Amém. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje? Alguém visita? Não. Deixa eu ver aqui desse lado. Tem alguém? Não. E desse lado aqui tem alguém? Também não. Ok. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Se vocês observaram, os estudos desse mês são estudos escatológicos, são estudos que falam sobre arrebatamento, sobre os últimos dias, são temas voltados à escatologia, porque é muito importante nós entendermos esses temas. Amém? Pode colocar, por favor, primeiro? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar as brasas. Quem pode juntar as brasas? Sai de trás, de mais para frente, vocês aí atrás, de mais para frente aqui. Pode ser? Vamos juntar mais essas brasas. Aleluia. Pode vir, Cláudio, fica aqui. A Ivna está sozinha aqui, ó, fica aqui com ela. Ah, porque você está com frio? Aí, aqui não está não, do lado dela. Aleluia. Muito obrigado, pessoal. Não fica sozinho não, vem cá também você. Você pode vir também. Amém. Vamos lá. Últimos dias. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, abra os olhos do nosso entendimento. Nos faça compreender a tua palavra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E abra aqui um pouquinho também aqui o retorno, para mim, por favor. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Últimos dias, o esfriamento espiritual e moral. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:1, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga comigo, tempos difíceis. Amados, nós estamos nos últimos dias. Pastor, e como é que nós podemos saber disso? Pela própria Escritura, nós podemos saber que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, nós vamos compreender os sinais espirituais dos últimos dias e aprender como permanecer firme diante da decadência moral prevista nas Escrituras. Como assim, prevista? A Bíblia está dizendo que vai acontecer essas coisas. Então, quando você estuda a palavra, você não se surpreende porque as coisas estão acontecendo. Você sabe que já estava previsto. Você sabe que Deus já tinha falado que essas coisas iriam acontecer. Então, quem estuda a palavra não anda no escuro. Pessoas que não conhecem as Escrituras são como pessoas que estão às cegas. Mas Jesus disse assim, vocês não estão em trevas para que esses dias vos surpreenda. Ou seja, o povo de Deus sabe o que está acontecendo. O povo de Deus tem discernimento espiritual, tem conhecimento espiritual. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para que você compreenda essas verdades. Amém? Pode passar. O que Paulo chama de últimos dias? Os últimos dias começaram em Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, pode abrir Hebreus 1 e 2? Hebreus 1, versículo 1 e 2. Acharam? Achou? Quem achou pode ler aí, por favor, forte aí. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nos últimos dias, que através de Cristo, Deus nos falou. Quando? Nesses últimos dias. Então, os últimos dias começa com Cristo. Com Cristo, tá certo? Então, pode voltar lá para o estudo. Deus nos falou começa com Cristo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Timóteo 4:1 agora, por favor. 1 Timóteo 4:1. Está ali um pedacinho, eu quero que vocês leiam todo ali. O Espírito
diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos lá, o que são espíritos enganadores? São espíritos que vêm dizendo, eu sou do diabo e venham me seguir? Não, porque se fosse assim ele não enganava. Espíritos enganadores são espíritos que dizem que são de Deus, mas vêm para enganar as pessoas. Tá? E o Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé. Pessoas que estavam seguindo a fé, que estavam firmes na fé, elas abandonarão a fé, porque elas seguirão espíritos enganadores. Vitor, e por que essas pessoas vão seguir espíritos enganadores? Hein, Rodrigo? Por que pessoas que estavam na fé irão seguir espíritos enganadores, Giovânia? E certo, e a próxima pergunta é, por que eles foram enganados? Não, eles perderam a fé porque foram enganados, mas eu quero saber por que eles foram enganados. Porque não examinaram as escrituras, porque eles não conheciam a verdade. Querido, se você não conhece, por exemplo, às vezes tem alguém assim, né? Antigamente, quando não se tinha Google, ou de repente um palestrante dizia assim, em 1843, houve a queda da Bastilha na França. Aí ele chutava assim que ninguém sabia, ninguém tinha Google para consultar, e aí as pessoas acreditavam que tinha sido em 1843, que foi a queda da Bastilha na França. Vocês estão entendendo? Por que as pessoas acreditam? Porque elas não sabem, elas não conhecem. Se a pessoa não sabe, se ela não conhece, ela pode ser facilmente enganada, porque vai vir com cheiro de crente, vai vir com cheiro de religião, vai vir com cheiro de coisa boa, mas é falso. Vocês já viram aquele tênis que o original custa R$1.200, aí você chega ali no Xing Ling não, você chega ali e compra por R$85, do mesminho. Você olha assim e diz, está vendo aí, ó, comprei do mesminho. Aí você dá uma corrida e a sola solta. Soltou. Você foi enganado porque você quis. Né? Mas você foi enganado porque você quis. Então, nos últimos dias, abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores, são espíritos enganadores. E eu pergunto, aonde é que esses espíritos enganadores vão atuar? Para enganar. Eles querem enganar quem? Os que estavam na fé. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. Então, quem é o público-alvo desses espíritos enganadores? Vocês entendem quando eu falo o público-alvo? O pessoal do comércio aqui entende? Entende, o rapaz do marketing? Quem é o público-alvo dos espíritos enganadores? O crente. Diga para o seu irmão, é você. Meu irmão, os demônios, eles têm um público-alvo. E qual é esse público-alvo? Aqueles que já estão na fé. Ligaram para o irmão, parece, mandaram, eu recebi hoje uma ligação do irmão Michael, como é Michael Miguel? Eu sempre esqueço, acho que é Michael, né? O que operou a perna? Micael. Aí ele disse, pastor, recebi uma ligação sua com o seu nome do Nubank. Eu disse, nem quanto eu tenho no Nubank. Ainda bem que ele ligou para mim. Meus irmãos, eu não ando ligando para vocês não, viu? Assim, para coisa de banco, essas coisas não, viu? Se receber ligação, pode ter certeza que é alguém querendo enganar vocês. Tá bom? Então, o público-alvo são os crentes, são aqueles que já estão na fé. E qual é o meio de engano deles? Qual o produto de engano desses espíritos enganadores? Está aí no final do versículo. Doutrinas, ensinamento. Ó, que coisa linda, é doutrina. Só que não é doutrina de Deus, é doutrina de demônios. Então,
são espíritos que operam no meio da igreja, porque o público-alvo são os crentes, são os cristãos, e eles trazem doutrinas, ensinamentos que não são ensinamentos de Deus, mas vão ter cheiro de ensinamento de Deus, vão parecer com o ensinamento de Deus, porque só assim engana. Quem está entendendo até agora? É por isso que nós precisamos estar vigilantes sobre essas coisas, queridos. Pode voltar. Característica: o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, os sinais se intensificam à medida que a volta do Senhor se aproxima. O maior problema não será apenas a perseguição, mas o afastamento espiritual dentro da própria comunidade cristã. Dentro da própria comunidade, um afastamento, apostatarão da fé, abandonarão a fé. Pastor, dá um exemplo disso. Hoje nós já vemos isso acontecendo, quando muitas pessoas, elas começam a dar ouvidos a doutrinas de demônios, dentro das igrejas, e o que acontece é que elas se decepcionam, porque Deus não respalda ensinamento de demônio. O compromisso de Deus é com sua palavra, não com aquilo que os homens ensinam, não com aquilo que é doutrina e ensinamento de demônio. Quantas pessoas nós já vimos que estão decepcionadas com Deus, porque foram para a igreja e receberam doutrinas de demônios, receberam ensinamentos que não são ensinamentos de Deus. E qual é o resultado disso? O resultado, decepção. E as pessoas começam a dizer: eu não quero mais saber desse negócio não de igreja, não quero mais saber desse negócio de ser crente, não quero mais saber desse negócio de religião, porque eu já fui um tempo, mas eu me decepcionei. Por quê? Porque começou a ouvir ensinamentos de demônios, doutrinas de demônios. Então, o maior problema, querido, vai ser esse, né? Vai ser esse abandono, esse esfriamento da fé dentro da própria comunidade. Você conhece pessoas que antes estavam firmes, e de repente abandonaram, se afastaram, não estão mais presentes. Por quê? Qual foi o ensinamento que a pessoa recebeu que fez com que ela se afastasse? Hoje, talvez um dos maiores problemas hoje é uma teologia da prosperidade, que é uma teologia corrompida. Às vezes a pessoa entra na igreja e com a mentalidade que, bom, vem para cá que Deus quer te enriquecer. Eu creio que Deus prospera, amém? Mas esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus, primeiramente, é salvar você. Fazer de você sal da terra, luz do mundo. Fazer de você de um referencial para o mundo. É claro que você, quando você anda em Deus, você prospera. Quem aqui, quantas histórias nós poderíamos ouvir aqui de pessoas que já prosperaram? Pastor, eu não tinha nada. Outros só vão dizer: pastor, eu só tinha uma magricelinha. Quem sabe o que é magricela, não sabe vocês? Uma bicicleta assim. Pastor, eu só tinha uma bicicletinha que eu puxava, né? E um cachorrinho mago que eu puxava assim, arrastando. Mas vai prosperando, porque antes bebia, era cachaceiro. Hoje em dia é o quê? É salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus. Antes vivia se prostituindo, vivia em motel, vivia fazendo aquilo outro. Hoje honra sua esposa, sua família, é uma pessoa digna, respeitada. Essa pessoa prospera naturalmente. Mas o problema é que as pessoas chegam e dizem: por que Deus vai te dar isso? Por que Deus vai te dar? Meu irmão, Deus está mais ocupado do que está pensando em lhe dar isso e aquilo outro. De bens. Porque existem princípios espirituais que precisam ser obedecidos. Por exemplo, Provérbios 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhe para os seus caminhos e seja sábio. Quer prosperar? Observa a formiga. Quer prosperar? Observa a formiga. Outro princípio espiritual: tenha planos. Quando você tem os planos e apresenta ao Senhor, como a gente leu hoje, não foi? Quem leu Provérbios hoje? Apresenta os teus planos diante do Senhor e eles serão estabelecidos. Você coloca os planos diante do Senhor, você observa a formiga, você é uma pessoa que não fica olhando o tempo. A Bíblia fala que para aquele que fica só olhando o tempo não prospera. Sabe, aquela pessoa que fica pensando: não sei se eu planto, será que vai chover? Não vai chover. Sabe, a pessoa que não toma atitude, é sobre isso que a Bíblia está falando. Mas quando a pessoa vai para um lugar e ela começa a ouvir aquilo que ela quer, porque tem pregação para todo gosto.
Tem pregação para todo gosto, viu? Vocês podem ter certeza disso. Então, não deem ouvidos a essas doutrinas de demônios. Próximo. O retrato moral dos últimos dias, vamos lá. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo apresenta uma lista impressionante de características. Vocês podem ler comigo? Pode deixar lá mesmo, pode voltar. Estão lá as características. Vamos lá? Todo mundo? Egoísmo. Amor ao dinheiro. Olha aí, ó, amor ao dinheiro. Gente, dinheiro não faz mal nenhum. Dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Dinheiro não faz mal, mas o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. Por isso que dizimar e ofertar é uma das coisas que nos ajuda muito. Porque para você dizimar, você tem que se desvencilhar do amor ao dinheiro. Se você for uma pessoa apegada ao dinheiro, você não consegue dizimar. O dízimo é uma forma que quebra esse amor que nós temos naturalmente, que é o amor que nós temos ao dinheiro. Quando você dizima, quando você oferta, quando você abençoa a vida de alguém, você está quebrando o amor ao dinheiro. Terceiro, orgulho. Terceiro é orgulho, não? Ela trocou ali, não foi? Orgulho. Todo mundo é orgulhoso. Todo mundo nasce com raiz de orgulho. Não sei se você sabia disso, mas todo mundo tem. Ou arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, desde pequenininho. Você não precisa ensinar seu filho a ser desobediente, ele vai por conta própria, é incrível. Filho já tem desobediência por conta própria, por isso que pai e mãe precisa colocar um freio nos filhos. Ingratidão. O que é ingratidão? Ingratidão, não ter gratidão. O que mais? Você me enrolou agora, não foi? Ingratidão é não ter gratidão. Não lembrar das coisas passadas, não lembrar do que foi feito, não lembrar da mão estendida, não lembrar, entendeu? Nós vamos viver uma geração ingrata. Falta de afeto. Não tem afeto natural. Não tem aquela atenção, aquele carinho pelo filho. Recentemente, parece que teve uma mãe, né? Não sei se vocês viram, uma criança de 2 anos, eu acho, não sei que idade, ou menor, menos. O menino andando de madrugada, engatinhando de madrugada na rua. Alguém viu? Mais ou menos da idade de Júlia, eu acho, ou menor. Engatinhando pela rua de madrugada. Onde é que a mãe estava? Na balada. A mãe estava na balada. Vocês estão entendendo? Sem afeição natural. Porque a gente lembra de um tempo, em que as mães, as mais velhas aqui talvez possam confirmar, as mães, elas tiravam da boca para dar para os filhos. Elas não vestiam, mas faziam questão dos filhos vestir. Sim ou não? É assim. Eu ouvi a notícia de uma mãe que estava sendo processada, porque ela está sendo julgada por cegar os filhos para receber pensão dos filhos, Isso é monstruoso. 3 filhos, né? Gente, isso é monstruoso. Sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores. O que é calúnia? Vocês podem consultar o Google também, viu? Eu deixo vocês consultarem. O que é caluniadores, gente? Oi? Aí, Vina está dizendo que pode consultar, é o GPT agora, não é o Google mais não. Caluniadores, que inventa mentira, que inventa história, sem domínio próprio. Gente, esse sem domínio próprio eu acho que é tão comum hoje em dia, né? Sem domínio próprio. Pastor, o que é isso, sem domínio próprio? Pessoa que não se controla, que não tem controle para nada. Quer ver uma coisa boa para te ensinar domínio próprio? Jejum.
Pastor, eu morro se fizer jejum. Não morre não. Morre não, morre não. Morre não. Mas o jejum ensina muito a gente. Porque, primeiro, muitas vezes nós comemos só por, como é que chama? Por costume, né? É por costume, por hábito. Você já comeu sem estar com fome? Quem já fez isso aqui? Aí quase todo mundo, né? Comeu, você nem estava com fome. E comeu. O jejum te ajuda no domínio próprio. Tem gente que não consegue. Nós já fizemos jejuns aqui. Eu tirei a carne, por exemplo. Fiquei 21 dias sem carne. Ou então tirou a carne, tirou o café juntos. E lá em casa é café de manhã, café à tarde, café à noite. Toda hora tem um cafezinho. Chegar alguém tem café. A gente gosta de café. Mas se eu decidir tirar, eu tiro, não tem problema nenhum. Eu tiro o café. Vocês estão entendendo? Meu cunhado, ele era tão viciado em Coca-Cola que um dia ele foi tomar Fanta, que só tinha Fanta na geladeira, ele passou mal. É sério. Não tinha garrafa de água na geladeira dele, tinha Coca-Cola. Aí faltou a Coca, tinha uma Fanta, ele tomou a Fanta e passou mal. De tão viciado que era. Cruéis. Inimigos do bem, traidores, precipitados, vaidosos, amantes dos prazeres mais do que de Deus. Quantas características são aí? Quem pode contar para mim? Conta aí quantas características tem aí. Vamos ver se alguém acerta. Contando, viu? Só 11? Menina, alguém dê um óculos para essa menina aí, por favor. 18, obrigado. Porque tem 18, ela disse 11. Ok, 18. Interessante, porque 18, você pode dividir em 6, mais 6 e mais 6, 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6, 18, não é isso? Apocalipse 13 fala que o número da besta é 666. Eu acho que mais do que um sinal, é algo no caráter. O número da besta é algo no caráter. Isso aqui, gente, representa um caráter que não precisa receber uma marca, um carimbo, porque já está carimbado, no caráter dele já está carimbada esse caráter, essa característica, tá certo? Ele é sem amor natural, ele é egoísta, ama o dinheiro, orgulhoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais. Isso aí é o caráter do anticristo. Então nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, sonda-me, conhece meu coração, prova, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente tem que pedir para o Senhor: Senhor, tira isso de mim, eu não quero ser assim. Tendo aparência, o pior não é nada, que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. O maior perigo vem da religiosidade sem transformação. Tendo aparência de piedade, o que é isso? A pessoa aparenta ser religiosa, mas não tem transformação, não tem mudança na vida dela. Próximo. Esfriamento da fé. Agora vamos lá, 1 Timóteo 4, de 1 a 2. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. 2. Por causa da hipocrisia dos homens, dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Por causa da hipocrisia. O que é hipocrisia? O que é hipocrisia? Hipocrisia é um fingimento, né? E ele está dizendo, ó, isso vai ser por causa da hipocrisia dos que falam mentiras, são hipócritas. São hipócritas. Gente, mas essa turma é boa,
Porque ele vai falar o que você quer ouvir, ele vai ser um hipócrita. A palavra hipócrita do grego era pessoas que usavam máscaras. Então, imagina só, a pessoa está usando uma máscara, está mostrando uma coisa, mas é hipocrisia. Falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada, fechada. A consciência, já não dói mais nada. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ter a sua consciência cauterizada. Ela não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. É bom quando você comete uma falha e você ouve a voz do Espírito Santo dizendo assim: você não devia ter feito isso. Alguém já ouviu? Você não devia ter falado assim, você não devia ter agido assim. É a melhor coisa que pode acontecer. Volta lá. Alguns apostatarão da fé. Paulo explica que isso acontece por causa de espíritos enganadores, doutrina de demônios, hipocrisia religiosa e consciência cauterizada. Qual é o resultado? Cristãos abandonam a verdade, a palavra é substituída por opiniões humanas e a experiência passa a valer mais que a escritura. Deixa aí um pouquinho. Olha só o resultado. Eles abandonam a verdade, a palavra é substituída por opiniões humanas. A pessoa já não ouve a palavra, ela ouve aquilo que está sendo ensinado, que não tem base na palavra. Às vezes experiências, elas vão substituindo a palavra pela experiência, e a experiência passa a ter mais valor, valer mais que a escritura. E quantas vezes nós estamos vendo isso, as pessoas estão tendo experiências que não têm base nas escrituras. Eu gostaria de pregar qualquer domingo desse sobre o Jesus que a igreja não conheceu. Por quê, pastor? Porque quando eu olho para a escritura, eu vejo um Jesus diferente do que na maioria das igrejas se ensina. Eu acho que Jesus iria decepcionar muita gente se ele viesse aqui hoje. Se Jesus viesse hoje, ele iria decepcionar muita gente. Por que, pastor, ele iria decepcionar muita gente? Primeiro, porque ele não seria um cara tradicional. Ele iria crer nos dons, ele iria crer nos milagres, ele iria operar essas coisas, e talvez ele incomodasse os tradicionais. Mas ele também incomodaria os pentecostais, que por ele pregar talvez mais calmo, e não rodando como o peão da casa própria, as pessoas diriam: eu pensei que Jesus tinha mais fogo. E Jesus não tem fogo, não. Por quê? Já pensou alguém imaginando Jesus rodando aqui? Né? Eu não consigo ver Jesus vindo aqui e rodando, sabe? Ou fazendo helicóptero, fazendo... Pastor, o senhor critica quem faz isso? Quem quiser fazer, faça. Eu só estou dizendo que não ensina isso como sendo um princípio bíblico. Se você quer fazer, pode fazer. Porque eu não consigo ver Jesus assim. Então ele iria decepcionar tradicionais, ele iria decepcionar pentecostais, ele iria decepcionar muita gente, porque o Jesus é o Jesus da Bíblia. E muitas vezes as pessoas não querem o Jesus da Bíblia, elas querem o Jesus que elas acham que tem que ser como elas querem. Eu quero o Jesus da Bíblia. Você está entendendo? Eu prefiro o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, ele fala com amor, mas ele também fala de forma dura. Jesus da Bíblia não é alguém, gente, que é um hippie dos anos 60 dizendo assim: não, paz e amor, vai estar todo mundo para o céu, beleza, pessoal. Todo mundo vai para o céu, de boa. Não, Jesus não é assim não, gente. Jesus disse: olha, busca entrar pelo caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz à vida, e poucos são as que acham. Olha a pregação de Jesus. Não é essa pregação de água com açúcar. Ele é duro quando ele precisa ser duro, ele é amoroso, ele diz: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçam, mas ao mesmo tempo ele chama: ai de vós, hipócritas, fariseus, hipócritas, cegos. Esse é o Jesus da Bíblia. Então nós não podemos abandonar a palavra por causa de experiências. Continua.
O abandono da verdade. 2 Timóteo 4, 3, 4. Abram aí, por favor. 2 Timóteo 4, 3, 4. Chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam os que os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Escuta bem isso aí, deixa isso aí um pouquinho, depois você vai para o 4. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Não vão suportar o quê? Gente, o que é que não vai suportar? A palavra, a sã doutrina. Vamos dizer, eu estou cansado disso. Eu estou cansado da Bíblia, eu estou cansado desse ensinamento, estou cansado. Nós queremos mestres que nos ensinem nossos próprios desejos. Isso já aconteceu antes? Já. Leia lá em Êxodo. O povo chegou para Moisés e disse assim: Moisés, a gente não aguenta mais esse maná não. Nós não queremos mais esse maná, nós queremos a carne. Esse maná é enfadonho. Nós não queremos mais isso. Quem estava dando maná? Deus. Quem é que disse que não aguentava mais o maná? O povo. E nos últimos dias, quem é que não vai suportar essa doutrina? O povo. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão. E o que eles vão fazer? Eu não quero mais ouvir isso. O que eles vão fazer? Vão procurar uns mestres que falem o que eles desejam ouvir. Vocês estão entendendo? Eu pergunto, está acontecendo isso nesses dias? Querido, está acontecendo. Está acontecendo. Eu não quero mais ouvir que eu tenho que negar a mim mesmo. Eu não quero ouvir que eu tenho que pegar a minha cruz. Eu não quero ouvir que eu tenho que me santificar. Eu não quero ouvir essas coisas. Eu quero ouvir que Deus vai me dar vitória. Eu quero ouvir que mesmo eu estando em prostituição, não tem problema, porque o que vale é o coração, e Deus entende a minha fraqueza. Hoje em dia é assim, as pessoas dizem: Deus entende, pastor, a minha fraqueza, Deus sabe que eu tenho esse problema, Deus sabe, e aí ela continua, no mesmo sistema, porque ela deseja ouvir essas coisas, e ela vai juntar, ela vai procurar alguém que diga para ela: você está certa, o que vale é você ser feliz. Eu já ouvi pregadores, pessoas dizendo: Deus quer que você seja feliz. Ei, não é isso que a Bíblia ensina não. Deus quer que você mate o seu eu. Deus quer que você mate a sua vontade e faça a vontade dEle. Porque se você tentar se agarrar à sua vida, você vai morrer. Mas se você se agarrar à vida que Ele está te dando, você vai viver. Amém? Amém, querido? Pode passar. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os... Meu Deus, como isso é sério. Eles vão recusar. Mas pastor, é a verdade. Não quero ouvir. Não quero ouvir. Eu quero ouvir mito. Eu estava lendo sobre o Bill Hybels, um pastor da grande igreja nos Estados Unidos. E ele contando que eles fizeram uma pesquisa lá na igreja dele. E eles disseram que muitas pessoas que estavam vindo para a igreja, elas não tinham os fundamentos da palavra. Não tinham os fundamentos da palavra de Deus. E eram pessoas inconstantes, pessoas sem raiz, pessoas sem uma firmeza em Deus. E eles perceberam que assim como essas pessoas tinham chegado, facilmente elas se perderiam. Por quê? Porque faltava o ensinamento da palavra. Porque faltava o ensinamento do quê? Da base bíblica. Porque é muito fácil, como eu falei, se você abrir o GPT, como diz a Ivna, que hoje ninguém consulta mais o Google, mas se você abrir o GPT e perguntar como fazer uma igreja de sucesso, o GPT vai dizer para você como fazer uma igreja de sucesso. Você está entendendo?
mas ele não vai te instruir como fazer as pessoas estarem enraizadas em Deus, firmadas em Deus. Então é uma grande multidão que está pronta para passar por toda essa apostasia. Pode voltar. Características: procuram mestres conforme seus desejos, conforme a gente viu, preferem mensagens agradáveis, rejeitam correção. Rejeitam correção, meus amados. Pastor, hoje em dia não pode corrigir ninguém. Se corrigir alguém, a pessoa diz: vou sair da igreja. Não quero ser corrigido. Eu não quero ser corrigido. Pastor, se o senhor me corrigir, eu vou sair da igreja. E daí? Então saia. Então saia. Mas é uma característica. Rejeita a correção. Trocam a verdade por fábulas. Uma igreja pode estar cheia de pessoas e vazia da verdade. Foi por isso que eu coloquei aí. Esse é o Bill Hybels que eu falei para vocês. Entenderam, amados? Pode passar. Como enfrentar os últimos dias? Vocês. Forte? Amém. 2 Timóteo 3, 14, 17. Pode colocar. Quem pode ler? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Eita glória! Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Eita glória! Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Que mais? A fim? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que livro é que faz tudo isso? Que livro é que faz tudo isso? Que livro é que faz tudo isso, amados? Você ama a palavra de Deus? Amém. Dê uma salva de palmas para a palavra. Se não existisse livro nenhum no mundo, bastaria a Bíblia para você aprender todas essas coisas. É como eu digo a vocês, eu leio livros. Eu estou lendo outro livro agora, né? Estou lendo esses dias outro livro. Mas o livro principal é esse. É por isso que a gente precisa ler todos os dias. Não se canse de ler. Volta um pouquinho o versículo, o 15, né? Coloca o 15, por favor. Não, volta, é o que diz, é apta, a escritura é apta, é o 14, é? Ou é 16? 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e para instruir na justiça. Toda a escritura. Toda a escritura. Amém? Pastor, até genealogia, toda a escritura. Talvez você tenha que ler genealogia para você aprender a ter paciência. Você fica querendo pular quando chega na genealogia, né? Está repreendido. Você vai aprender a ter paciência, você vai aprender a ler nome por nome. Amém? Aleluia. Pode voltar. Paulo orienta o Timóteo a permanecer no ensino, confiar nas Escrituras, reconhecer que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é útil para ensinar, corrigir, repreender e instruir na justiça. Quanto maior o engano, maior deve ser nosso compromisso com a... Queridos, nós estamos vivendo dias de muito engano. Então, o nosso compromisso com a palavra tem que ser maior ainda. Tem que ser um compromisso maior ainda com a palavra. Pode passar. 2 Timóteo 4, 5. Paulo recomenda: seja sóbrio, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumprir o ministério.
Pode abrir 2 Coríntios 4, 5, por favor. 2 Timóteo, aliás. 2 Timóteo 4, 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Amém. Pode voltar. Então ele recomenda, seja sóbrio, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra o ministério. O que ele está dizendo? Suporte. Diga para o seu irmão, suporte. Tem gente que não quer suportar a aflição, quer ir para o céu, Souza, ele não quer suportar a aflição, não. O que você acha? Tem gente que quer ir para o céu, não, mas está doendo, meu dedinho está doendo. Amado, suporte as aflições, porque o que você tem é muito precioso. O que você passa? Ah, pastor, pensei que ser crente era não ter aflição nenhuma. Quem foi que disse isso para você? Aonde você ouviu essa doutrina de demônio? Onde é que você está ouvindo essa doutrina de demônio? Se a própria Bíblia está dizendo, suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista. Quem é que está entendendo aqui? Fazer o trabalho de um evangelista. O que um evangelista faz? O que o evangelista faz, Flávia? Você sabe? Olha o nome, evangelista. Ele faz o quê? Evangeliza. Não é isso? A Bíblia está dizendo, Shirley, faça o trabalho de um evangelista. Não é? Geralda, faça o trabalho de um evangelista. Érica, Verônica, Vitor, faça o trabalho de um evangelista. Faça o trabalho. Cumpra o seu ministério. Não precisa você esperar vir aqui pegar um microfone para pregar, não. Você tem amigos, você tem colegas, você tem pessoas. Quanto mais você desenvolve, mais firme você fica. Efésios 6, 10 a 18. Vista toda a armadura de Deus para permanecer firme contra as astutas ciladas, contra as ciladas do diabo. Qual é a armadura de Deus? Vocês sabem? Está lá em Efésios 6, 10 a 18. Quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso, revista-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais que atuam nas regiões celestiais. Eles estão atuando nas regiões celestiais. Portanto, use o capacete da salvação, a couraça da justiça. O que mais? Capacete da salvação, você tem que guardar a sua mente. Você foi salvo em Cristo Jesus. Para de receber mentiras do diabo. Para de receber setas do inimigo na sua mente. Couraça da justiça. Você anda na justiça de Deus. Cinto da verdade. Alguém aqui já usou uma calça que estava meio caindo? E você colocou um cinto e resolveu? O cinto ajusta. Querido, você tem que ajustar a sua vida pela verdade. Amém? O cinto da verdade. O que mais? Os pés calçados com a preparação do Evangelho. O que mais? O escudo do Capitão América. Não, escudo da fé, querido, que é mais forte do que o do escudo do Capitão. E a espada do Espírito, que é o quê? É por isso que a Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da justiça. Procura apresentar. Eu pergunto, se a Bíblia fosse uma espada, você seria um espadachim ou você morreria com a espada na mão sem saber usar? Eu não sei porque vocês estão rindo, mas... a Bíblia é uma espada. E eu pergunto, você teria habilidade, manejo no uso? Se Deus te enviasse aí para um jogo aí de quarta dimensão aí, um jogo espiritual, e a Bíblia se transformasse na sua espada, você passava da primeira fase ou você morria logo nos primeiros minutos?
Hein? Vocês estão entendendo? Primeira fase já ia ser eliminado. Continuando, permaneça firme, pode passar. A vida que Deus espera dos crentes. Tito, 2, 11 e 13, diz assim, vamos lá. Enquanto aguardamos Cristo, devemos viver como? Sensatamente. O que é sensato? Com juízo, gente. De maneira sensata, sóbria, inteligente. Diga para o seu vizinho, Deus te deu um cérebro. Use. Amém? Gente, tem que usar, tem que ter sensatez. Tem gente que diz assim, eu não estou com coragem de ir para a academia hoje. Então não vai. Mas eu paguei para o personal. Então vai. Aí não sabe o que é que faz da vida. Não tem sensatez. A sensatez é essa capacidade de decisão que a gente precisa ter. Sensato, justamente, piedosamente. Então nós temos que viver de maneira justa, de maneira piedosa, esperando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. O que ele está dizendo? Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito forte. Ele está dizendo assim, você deve viver esperando o quê? A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nós temos que viver esperando o retorno do Rei. O retorno de Cristo. Já imaginou se você vive aguardando o retorno de Cristo? Muda ou não muda a sua vida? Muda. Você está esperando Ele. Como é que você mantém as suas candeias? Estão vazias ou estão cheias? Se você está aguardando o retorno dEle, meu irmão, esse era o segredo da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela aguardava o retorno de Cristo. Hoje em dia, parece que a igreja esqueceu. Então nós temos que ver nessa expectativa, Ele está voltando, Ele está voltando. Não basta conhecer a profecia, é necessário viver de maneira santa. Então nós precisamos ler. Acho que abra sua Bíblia em Timóteo 2, de 11 a 13, por favor. Tito 2, de 11 a 13. É muito forte esse versículo, acho que vocês precisam ler. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Que mais? Ela nos instrui a renunciar à impiedade. Você que renuncia, viu? O que é que você tem que renunciar? Que mais? Espera aí, pastor, eu tenho que renunciar a desejo mundano. Quer dizer que eu ainda tenho desejo mundano? Quem aqui sabe que ainda tem desejo mundano? Quem aqui ainda sabe que tem desejo mundano? O que você tem que fazer com esse desejo? Meu irmão, você tem que renunciar. Tem gente que acha que passou a ser crente, não vai ter mais desejo nenhum. Isso não é bíblico. Passou a ser crente, agora você tem força para renunciar o desejo. Antes você não tinha força, você era escravo, agora você é filho. O desejo vem, e o que Deus falou para Caim, lembra? Eis que o pecado bate à sua porta, mas sobre ele você deve o quê? Você deve dominar, querido. Então você tem que renunciar e viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aguardando Ele, o Rei está voltando, nós estamos aguardando a Ele, nós estamos aguardando, nós estamos como uma noiva, amém? Uma noiva preparada para o noivo. Pode voltar. Aleluia. Pode passar. O exemplo de Paulo. Mesmo vivendo nos dias difíceis, Paulo declara: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Desde agora a coroa da vida me está reservada, e não só a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Amém? Combati o bom combate. Gente, a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você chegar no final e dizer assim: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Eu guardei a fé. Eu não dei ouvidos a doutrinas de demônios. Eu não juntei mestres para me falar só o que eu queria ouvir. Eu amei a palavra, busquei a presença do Senhor, renunciei aos meus desejos, renunciei. Amém? Ele diz: fidelidade até o fim, perseverança apesar das perseguições, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, esperança da recompensa eterna. Aí ele diz: desde agora a coroa da vida me está reservada. Você sabe que Paulo tinha uma esperança de receber uma recompensa? Além da salvação, existe galardão. E Paulo disse: eu vou receber a minha recompensa, porque a Bíblia diz que nós receberemos o que tivermos feito pelo corpo. Tudo que tiver feito, você vai receber. Então Paulo estava fazendo um investimento, e ele disse: eu vou receber a recompensa. A Bíblia fala que Jesus suportou as afrontas, porque ele sabia a recompensa que lhe estava por vir. Você precisa saber também que quando o diabo faz uma oferta para você, ele faz essa oferta porque ele é um negociante. Ele vai dizer para você assim: não, você não vale tanto, você não vale muito, você não vale isso tudo, nada vale, nada vale. Mas ele olha para você, ele sabe o valor que você tem. Ele está tentando diminuir você para comprar você barato, para comprar você por um prazer, para comprar você por um prato de lentilhas, porque ele sabe o valor que você tem. Ao invés de aceitar isso, rejeite isso em nome de Jesus. Amém? O objetivo não é apenas começar bem, mas é terminar fielmente. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu quero que vocês leiam. Esse é o último, né? Eu quero que vocês leiam para nós terminarmos. Como viver nos últimos dias? Conhecendo? O que mais? Não, pera um pouquinho. Aqui é conhecendo profundamente as Escrituras. Aqui o segundo, permanecendo. Aqui. 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 E já é hora de despertarmos do sono. Querido, já é hora de despertarmos. Tem uma tal de woke, cultura woke. Já ouviram falar de cultura woke? Quem já ouviu falar de cultura woke aqui? Uns 3 aqui. O que são a cultura woke? Alguém sabe? São os despertos. Só que não é o desperto da Bíblia, porque Satanás não faz nada, ele apenas copia. Deus quer levantar a sua igreja, e Deus quer despertar você. O que é isso? Já é hora de despertarmos do sono. Porque muito facilmente, lembra das 5 virgens que estavam dormindo com as outras? Mas aí elas ouviram o grito: eis o noivo! O que elas fizeram? Despertaram. Quem está entendendo? É hora de você despertar. É hora de despertar. A sua fé é preciosa. Você carrega dentro de você algo preciosíssimo. Jesus pagou um preço para que você viva de maneira que glorifique a Ele. O diabo sabe tanto disso que ele oferece coisas para você. Ele faz propostas para você. A questão é se você vai querer ouvir isso, que às vezes confronta.
Quando o Senhor fala conosco, a palavra pode vir como um confronto, mas vem para sarar, vem para curar. Não queira só ouvir coisas que agradem aos seus ouvidos, não. Não queira só ouvir isso. Não queira só ouvir profecias que dizem: você vai ter vitória, você vai ter vitória. E nunca manda você se arrepender. Nunca manda você largar os seus maus caminhos. Não queira. Amém? Curva a tua cabeça, fecha seus olhos. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Aleluias. Me sustentas na minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Toda a igreja. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Toda a igreja. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. O grande dia haverá de chegar, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele.
Deixa eu dizer algo para nós encerrarmos. O Senhor nunca te prometeu que seria fácil, mas o Senhor prometeu e promete que vai valer a pena. Talvez você esteja olhando para as dores, para as lutas que você está passando, e você diz: meu Deus, eu estou querendo desistir, Senhor. Mas essa noite o Senhor está dizendo para você: vai valer a pena. Não desista. Mantenha os teus olhos no alto. Cumpra o teu chamado. Cumpra o teu ministério. Vai valer a pena. Viva na expectativa da volta de Cristo. O Senhor está às portas, e já é hora de nós despertarmos. E eu profetizo na sua vida o maior despertamento que você já experimentou. Desperta, igreja amada. Desperta, 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 porque vai valer a pena. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Deus abençoe.